your world shrinks a little bit. You don't have the opportunity to cover a lot of ground because it's all on foot. You always are nervous when you put all the work into building a wall. Marty Maiorato, do programa Mountain Men, enfrentou a pior situação que alguém poderia enfrentar. Passou de ser um dos membros mais populares do elenco a viver uma tragédia. A sua promissora carreira sofreu um baque e as coisas pioraram. Como é que Marty lidou com os momentos dolorosos da sua vida? Conseguiu reerguer-se após as dificuldades? Esta é a história da vida de Marty e de como enfrentou os desafios. Continua a acompanhar. Quem é Marty Maiorato? Marty Maiorato nasceu a 10 de julho de 1966, no norte do Wisconsin, Estados Unidos. Os seus pais, Thomas e Karen Maiorato, incutiram-lhe o amor pelo deserto. Desde cedo que se interessou pelos negócios de caça de animais para a obtenção de peles da família e passou a infância a explorar as terras frias com os seus irmãos, Jeff e Steve Maiorato. Adorava perseguir os animais dos quais os outros fugiam quando era mais novo. Depois do ensino básico e secundário, abdicou da oportunidade de frequentar uma faculdade para se juntar ao negócio de caça de animais de pele da família. No entanto, descobriu que era difícil gerir este tipo de negócio no norte do Wisconsin. Havia poucos animais selvagens para caçar, o que tornava a competição intensa. Decidiu deixar a cidade em 1985. Ele e o seu irmão Jeff conduziram até ao Alasca em busca de peles. Foi aí que encontraram uma abundância de animais. Embora o seu objetivo fosse caçar animais de pele no frio do estado durante um curto período, com o passar do tempo, não conseguiram resistir à beleza e serenidade do Alasca. Apaixonaram-se pela região e decidiram prolongar a sua estadia. Para construir o seu negócio de armadilhas, Marty aceitou vários trabalhos temporários para ganhar mais dinheiro. Trabalhou como zelador em Fairbanks. Trabalhou na extração de madeira e na construção civil para poder comprar a sua primeira armadilha e tenda. Sempre que tinha tempo livre, nunca perdia a oportunidade de ir caçar. A vida de Marty no Alasca não era fácil, mas ele amava-a. Não se importava de aceitar outros trabalhos para sustentar o seu sonho de construir uma vida no deserto. Trabalhou durante alguns anos antes de deixar o seu emprego para se tornar caçador a tempo inteiro. Com esta grande decisão, teve de aprender técnicas de sobrevivência para enfrentar o clima rigoroso do Alasca. Construiu uma pequena cabana que era mais fácil de aquecer no frio do Alasca. Para capturar animais, montava armadilhas a cerca de 320 quilômetros a norte de Fairbanks. Possuía uma determinação capaz de suportar temperaturas de 30 a 40 graus negativos. Aproveitava os dias curtos e as longas noites de inverno, características do Alasca. Marty expandiu o seu negócio de caça com armadilhas para uma escala maior, construindo mais cabanas ao longo das suas linhas de armadilhas para servir de abrigo. Muitos amigos não conseguiam compreender a decisão de Marty de abandonar o conforto e viver no frio da natureza selvagem, mas ele estava determinado a realizar o seu sonho. Como tudo começou? Maiorato embarcou numa viagem para perseguir uma paixão que o manteve na natureza selvagem durante muitas décadas. Manter um forte laço com a sua família e sobreviver ao frio é algo que muitos nunca ousariam fazer. Mas ele encontrou uma forma de fazer tudo funcionar. É um dos maiores caçadores da história. Marty era também paraquedista de combate a incêndios florestais. Conseguiu um emprego no Serviço de Incêndios do Alasca como paraquedista de combate a incêndios florestais em 1994. Registrou 337 saltos e 114 assistências a incêndios. O combate aos incêndios também fazia parte das outras atividades de Marty. Começou a sua carreira em 1988, trabalhando como bombeiro florestal na equipa de elite China Interagency Hotshot. A agência admitiu 8 candidatos e formou apenas 4 em 1994. Marty foi um dos 4 que completaram a formação rigorosa. Também preparou e treinou vários outros para esta jornada. Ele adorava voar. Era uma das suas verdadeiras paixões. Sempre quis ser piloto e encontrou uma forma de conciliar isso perfeitamente com a sua vida na natureza. Embora Marty fosse um caçador de peles a tempo inteiro, não dependia exclusivamente desta ocupação. Durante o verão, a época de caça nem sempre estava a todo o vapor. Aproveitava essa época para os seus outros empreendimentos. Nesses momentos, mudava de função e deslocava-se a vários locais do estado para combater incêndios. Utilizava paraquedas para aceder às áreas afetadas pelo fogo. Entusiasmou-se sempre com o trabalho porque conhecia bem o Alasca.
Isto também proporcionava um rendimento extra para sustentar a sua esposa e filha. Marty gostava de estar nos vastos espaços abertos com a sua família. O Alasca era o seu lugar preferido. Passa os invernos com temperaturas negativas numa cabana simples de um cômodo. Depois de várias noites geladas, o seu trabalho de captura de animais chamou a atenção dos produtores do History Channel. Ficaram fascinados com a possibilidade de alguém sobreviver na natureza selvagem e acharam que seria uma ótima oportunidade para o mostrar. O History Channel fez uma proposta a Marty e ele aceitou. Começou uma série documental para mostrar as suas habilidades de caça com armadilhas e apareceu na televisão em 2012. Não só demonstrou a sua paixão, como também ganhou dinheiro e popularidade. Conquistou uma legião de fãs e ficou conhecido como o Homem das Montanhas de Marty Maiorato. Como foi a sua prestação no programa? Se foi ótima, por que é que ele desistiu? Acompanhe-nos enquanto desvendamos a vida desta lenda e como lidou com os obstáculos no Alasca. Homens das Montanhas. Mountain Man estreou a 31 de maio de 2012. O reality show cativou o público durante décadas, oferecendo um vislumbre da vida daqueles que se aventuram na natureza selvagem e inóspita. Os fãs que acompanham o programa relatam que a série é uma mistura de aventura, perigo e autossuficiência. Querem sempre ver um episódio emocionante de técnicas de sobrevivência na floresta, caça e outras capacidades de sobrevivência. Com a estreia da nova temporada, chegam membros experientes do elenco e possíveis novos talentos. Os novos rostos trazem perspectivas inovadoras sobre a vida no deserto. Os participantes vivenciam encontros emocionantes com a natureza, decisões de sobrevivência e o espírito inabalável que define os homens que ousam explorar desertos inóspitos. Marty proporcionou ao público um raro vislumbre do seu estilo de vida, que poucos experimentam em primeira mão. No entanto, não foi o único participante. Tom Orr, Eustace Conway, Preston Roberts, Jake Herrick, Brett Bone e Mike Horstman foram outros dos membros do elenco da popular série do History Channel, Mountain Men, que viveram em zonas selvagens. Eustace Conway reside numa propriedade nas montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte. Chama a este lugar Turtle Island, Ilha da Tartaruga, e recebe visitantes interessados em aprender técnicas básicas de sobrevivência na natureza. Conway também ganha dinheiro usando técnicas ancestrais para recolher lenha. Tom Orr é outro membro do elenco de Mountain Men. Vive perto do rio Yaak, no noroeste do Montana, com a sua mulher Nancy e a sua cadela Ellie. Tom é curtidor de peles de animais de caça. Tem experiência no uso de métodos naturais indígenas. Jake Herrick é outro membro do elenco e caçador de pumas. Vive nas montanhas Tobacco Root, em Montana, e tem aparecido frequentemente no programa Mountain Men desde que se juntou ao elenco em 2018. Chamou a atenção pela sua experiência na caça. O participante do programa, que nasceu em 1989, teve uma experiência única em comparação com a maioria dos outros membros do elenco. O seu pai lutou contra o cancro durante vários anos, e isso afetou Jake. Foi uma das razões pelas quais procurou conforto na natureza. Em 2021, pediu a sua namorada de longa data, Annika Ward, em casamento. Mike Horstman é um guia experiente de caça ao urso. Refugiou-se na ilha Kodiak, no Alasca, com a sua cadela Adele. É uma figura lendária do elenco de Mountain Men e já participou em vários reality shows. Nasceu a 19 de dezembro de 1954. Natural de Jonesville. Agora com mais de 70 anos. Ainda adora a vida ao ar livre. Em criança, ia caçar com seus tios e participava em jogos de caça. Durante a adolescência, desenvolveu um grande interesse pela caça e sonhava frequentemente em caçar no Alasca. Matou o seu primeiro urso aos 17 anos e estava pronto para uma aventura no Alasca. Já passaram mais de 40 anos desde que Mike vive em Kodiak. Adora a cabana isolada na costa e não se importa que o seu terreno só seja acessível por barco ou avião. Aprendeu a sobreviver e a ganhar a vida na natureza selvagem. Guia caçadas de ursos durante 11 semanas por ano e experimenta tudo o que pode. Marty fazia tanto parte da série como os outros homens que partilham as suas habilidades ao ar livre com os telespectadores. Esta é a minha igreja. É aqui que me sinto mais eu próprio, disse. Em cada episódio, o elenco enfrentava perigos. Havia sempre uma sequência tensa enquanto os fãs assistiam às táticas de sobrevivência das personagens. Desde os seus cães a seguir e afastar ursos até a construção de cabanas gigantescas em centenas de quilômetros de terreno inóspito, os homens da montanha mantiveram os fãs intrigados ao longo de todas as temporadas.
Adoravam ver a perseverança demonstrada pelas personagens perante as dificuldades diárias de viver na natureza. A série teve uma boa avaliação nas plataformas de streaming populares. O IMDb deu-lhe uma pontuação de 7,3, enquanto o Rotten Tomatoes alcançou 80% de aprovação. Os índices de audiência são impressionantes para um programa que retrata pessoas com estilos de vida pouco convencionais. Isto também se traduz em grandes investimentos para os produtores, o que significa que o elenco recebe melhores salários. Quanto ganham os atores de Mountain Man por episódio? Apesar da idade, estão entre os atores mais bem pagos da indústria. A sua vida na floresta pode não parecer luxuosa, mas de certeza que tem dinheiro no banco. Cada ator recebe $3.500 por episódio. Embora o pagamento seja por vezes ajustado de acordo com o desempenho do ator, os membros do elenco ainda recebem um bom salário líquido. Tom é um dos atores que recebe uma grande quantia pela série. Participou em todos os episódios e ganhou $15 mil por episódio. Estima-se que o seu patrimônio líquido seja de $2 mil. Eustace recebe também um salário anual de $130 mil. Tornou-se um dos favoritos de muitos telespectadores devido às suas incríveis habilidades. O naturalista e construtor percorreu um longo caminho no History Channel e participou noutros projetos, incluindo o Reconvergence. Jake Herrick, nascido em 1961, participa no reality show, apesar de se ter licenciado em antropologia e inglês pela Appalachian State University. Ganha $10 mil com o programa Mountain Man e tem um patrimônio líquido de $70 mil. Mike Horstman é um dos membros mais velhos do elenco da série. Ganha $70 por ano e tem um patrimônio líquido de $500 mil. Os homens da montanha vivem no interior do Alasca e estão satisfeitos por estarem a centenas de quilômetros da civilização. Marty não é diferente dos outros membros do elenco. O caçador de peles do Alasca tornou-se uma sensação ao aparecer na televisão. É um caçador cuja rotina envolve travar batalhas com carcajus difíceis de capturar. Nasseri era um aventureiro independente. Em todas as estações, vivia sozinho. Trabalhava nas suas cabanas sem ajuda e preparava as suas armadilhas. Subia para a sua moto de neve para monitorizar as armadilhas e ver se algum animal tinha sido capturado. Construa cabanas se precisar. Sabe que é um esforço para a vida. Durante o dia, monta as suas armadilhas para apanhar visons, castores, roedores e glutões. Enquanto muitos achavam que Marty estava a fazer algo estranho, mas corajoso, ele estava apenas a viver a vida que amava. Passar o frio a caçar lobos e raposas sempre foi uma rotina para Marty. Ele começou esta viagem na infância e ela tornou-se parte dele, algo que ninguém lhe podia tirar. Ganhou destaque ao apresentar o seu trabalho nas 8 temporadas do reality show Mountain Man, do History Channel. Na 7ª temporada de Mountain Man, Marty documentou a sua vida em Two Rivers, no Alasca. Mostrou momentos com a sua família. Passou vários invernos numa cabana de uma só divisão e viajava quilômetros de moto de neve durante o dia. Marty tinha uma grande experiência em pilotar aviões de pequena dimensão e percorria com facilidade a vasta região selvagem. O seu sucesso na série mudou vidas e trouxe esperança às pessoas. Demonstrou resiliência nos desafios mais difíceis e manteve-se firme, apesar do terror do deserto. Participou nas primeiras 8 temporadas, mostrando o seu trabalho de caça e as suas capacidades de sobrevivência enquanto vivia em áreas remotas dos Estados Unidos. Numa das temporadas, chegou a defender-se dos lobos sem usar arma de fogo. O reality show mostrava como Marty viajava de avião até uma cabana no leste do Alasca para cuidar das armadilhas e recolher peles para comércio. Marty também ajudou outras pessoas com as suas capacidades. Em 2013, a revista Field and Stream publicou um artigo sobre os atos heróicos de Marty. Bill Heavy descreveu como Marty o ajudou durante um inverno no Alasca. O autor colocou-se em perigo ao visitar Marty e segui-lo até ao deserto do Alasca. Depois de ter passado 3 dias com Mayoroto, perdeu-se na mata e quase desmaiou de frio. Já lá vão 4 horas que estou a escrever. Como novato, não fazia ideia de quão fisicamente exigente era. Neste tipo de terreno, anda-se em pé, para melhor reagir a buracos e irregularidades escondidas. Felizmente, Bill conseguiu acender uma fogueira, o que ajudou Marty a encontrá-lo na vasta extensão de neve. O caçador entrou em ação e ajudou-o a sobreviver à temperatura de menos 30 graus. A mulher de Marty, Dominique, também teve um papel importante na sobrevivência de Bill. Nunca saia da cabana sem um isqueiro e papel no bolso. Podes deixar, disse ela para Bill. A experiência ensinou-lhe que nem todos conseguem desbravar o deserto do Alasca.
Bill manifestou surpresa com o raciocínio lógico de Marty, e como este o tirou do perigo, Marty deixou uma marca em muitas outras pessoas fora do programa. Teve grandes momentos no programa, mas também houve momentos em que pensou em desistir da ideia. O que aconteceu? Que desafios Marty enfrentou? Cedeu às críticas? Mito, tragédia e controvérsia. Apesar do estrondoso sucesso na sua carreira, alguns aspectos da sua vida foram trágicos. Passou muitas noites com medo do que poderia estar à espreita para lá da fria selva. Houve momentos em que ficou perdido na natureza, sem sinal de ajuda. Muitos fãs desconheciam o acidente de avião de Marty. No episódio Close It Call of the Mountain Men, os espectadores viram o seu avião quase cair, mergulhando de nariz enquanto observava as suas armadilhas para animais. Marty tinha construído uma cabana a certa distância do rio Dranjik, na encosta norte do Alasca. Fazia visitas mensais utilizando o seu avião Super Cub, que tinha pneus para tundra e estava adaptado para suportar o frio. No entanto, num incidente, o avião quase caiu. Embora tenha estabilizado o avião e feito uma aterragem segura, esteve isolado durante toda a noite. Marty não tinha qualquer equipamento de sobrevivência e foi obrigado a permanecer na cabana durante todo o inverno. Procurou comida que pudesse garantir até ao fim da temporada. No entanto, aprendeu com essa experiência e construiu uma moto de neve. A sua nova máquina tinha as suas peculiaridades. Ela não funcionava bem sem neve. Marty precisava de conduzir em pelo menos 10 centímetros de neve para evitar o sobreaquecimento. Por vezes, enquanto conduzia, parava frequentemente e juntava punhados de neve para colocar contra o permutador de calor do veículo. Numa das gravações da série, encontrou uma pegada gigante de urso enquanto caçava cabras na ilha Kodiak, no Alasca. Não foi uma experiência entusiasmante para Marty. Embora as cabras monteses fossem conhecidas por viverem em áreas acidentadas, eram abundantes na ilha Kodiak, pelo que pensou que seria um bom local para caçar. No entanto, teria uma surpresa. Após entrar no território a pé, avistou o primeiro sinal de perigo, pegadas de urso. Os animais também frequentavam a zona, o que representava perigo para Marty. Expressou as suas preocupações e receios depois de estimar que as pegadas pertenciam a um urso pardo com pelo menos 2,7 metros de comprimento. O caçador, assustado, mas preparado, murmurou. Era mesmo isto que eu não queria que acontecesse. Embora tivesse uma espingarda para se proteger, já tinha presenciado incidentes que resultaram em mortes, e havia pouco ou nada que pudesse fazer para salvar a situação. Esta foi uma das várias experiências que Marty teve enquanto esteve na floresta. Teve também de presenciar a morte de vários amigos. A morte de Preston Roberts foi um choque não só para Marty, mas também para a comunidade de homens da montanha. Era um lendário aventureiro que encantava os fãs com as suas experiências. Em 2017, faleceu após ter sido diagnosticado com cancro. Foi encontrado um tumor inoperável no seu fígado, que causou falência múltipla de órgãos. Marty escreveu uma homenagem emocionante a Preston, elogiando a sua bondade e destacando como colocava sempre os outros em primeiro lugar. Apoiou também uma doação para ajudar a família de Preston. A campanha de angariação de fundos para o amante da natureza ultrapassou os $110 mil 5 semanas após o seu falecimento. Um novo telhado para a casa de família, no qual tinha estado a trabalhar antes de falecer, foi instalado com o dinheiro angariado. Marty teve vários momentos destes no programa. Ficou triste com a partida de amigos que fizeram parte da sua vida. Isso fez com que Marty repensasse a vida que estava a levar. Seria esse o motivo para ele ter abandonado a série? Tinha medo de perder a vida? As condições adversas afetaram a sua saúde? Seriam as diversas controvérsias em torno dos seus métodos de captura? Embora Marty adore a natureza, enfrentou a oposição de organizações de defesa dos direitos dos animais. Criticaram-no por capturar e ferir os animais. Consideravam os seus métodos injustificáveis, pois causavam sofrimento desnecessário à vida selvagem. A organização alegou que os humanos possuíam todas as comodidades modernas e não precisavam de caçar animais para sobreviver. Marty tinha uma resposta para os seus detratores. Em várias entrevistas, afirmou que não caçava por prazer, nem por maldade. Disse que o seu trabalho como caçador ajuda a manter o equilíbrio ecológico no Alasca. Como profissional, seleciona cuidadosamente armadilhas que minimizam o sofrimento animal e segue rigorosamente as normas de caça do Alasca. Marty afirmou que só caça animais permitidos e em alturas específicas do ano. A sua resposta irritou os críticos, que disseram que a série exagerava e encenava situações para atrair espectadores. Muitos dos seus adeptos saíram em sua defesa.
Disseram que Marty nunca fingiu a sua realidade. Os momentos em que aparecia no ecrã eram vislumbres honestos da vida que escolhera no Alasca. Contavam histórias sobre o seu cotidiano e como vivia cada instante, o que comprovava a sua autenticidade. Houve vários momentos que nunca partilhou. No meio da natureza, encontrou uma forma de viver uma vida significativa. As manhãs frias na floresta fortaleceram-no e ajudaram-no a enfrentar o que muitos jamais ousariam fazer. Embora cada dia fosse uma luta pela sobrevivência, Marty chamava o Alasca de lar. Amava a liberdade que o lugar lhe proporcionava. Apesar de algumas pessoas considerarem o interior do Alasca um antro de isolamento, para Marty era um refúgio de conforto. Aprendeu a caminhar em silêncio, sem ser perturbado pela intromissão de outros seres humanos. Os únicos ruídos que ouvia eram o som do vento e o rosnar dos animais. Embora tivesse longos dias de trabalho árduo, aprendeu a suportar a pressão. Marty Mayoroto está a viver os seus sonhos. Leva uma vida despreocupada e é feliz com a simplicidade do seu estilo de vida. Também deseja que as pessoas encontrem alegria nas coisas simples, tal como ele. Amor, casamento e família. Quando Marty apareceu na televisão, muitos se perguntaram se era casado. Outros achavam que a sua companheira nunca concordaria com o seu estilo de vida. No entanto, Dominique Mayoroto provou que todos estavam enganados. Ela deixou o conforto da vida urbana para abraçar a vida de Marty no frio do deserto. Ela apoia e confia nas decisões de Marty. Conheceu Dominique enquanto fazia negócios no Alasca. Tiveram um relacionamento durante vários anos antes de se casarem. Tem uma filha chamada Noah Jane Mayoroto. A família é um dos laços mais fortes de Mayoroto. Após longos dias de trabalho, a ideia de regressar a casa e encontrar a sua mulher e filha mantém-no motivado. Valoriza os momentos simples que passa a jantar com elas e a conversar à beira da lareira. Dominique e Noah incentivam-no a continuar e a nunca desistir. Nos momentos de fraqueza, é a família que o ajuda a ultrapassar as dificuldades. Quando Marty se tornou um membro popular do elenco do History Channel, os fãs adoraram-no. Até os críticos que por vezes questionavam o realismo do programa aplaudiram a sua coragem. Tudo parecia bem até ao anúncio de Marty. Após 8 temporadas na televisão de realidade, anunciou a sua reforma em 2019. Os fãs perguntavam-se por que razão Marty tinha deixado os Mountain Men. Não conseguiam entender o motivo de ele se ter afastado dos holofotes. Marty revelou que preferia passar mais tempo com a filha Noah, que na altura tinha 13 anos, longe das câmaras. Se Marty não estivesse a caçar cabras monteses na ilha Kodiak, estaria a construir cabanas no frio. Embora estivesse satisfeito com a sua vida, não queria câmaras a registrar cada movimento seu. Noah ajudava sempre com as armadilhas, e queria que ela o fizesse sem se preocupar tanto com as câmaras que o seguiam. Deixou claro no episódio que não haveria retorno ao programa. Para ele, a família está em primeiro lugar. Disse que não desistiria dos seus sonhos. A caça com armadilhas é o modo de vida da sua família e planeia partilhar o seu conhecimento com Noah. Ele quer ensiná-la a caçar. Dizer adeus nunca é fácil. Os fãs não conseguiam acreditar que o seu ator favorito de Mountain Man estava a fazer uma pausa na série. Não suportavam vê-lo ausente dos ecrãs todas as semanas. Embora outros membros do elenco também participassem em Mountain Man, era o preferido dos fãs. Alguns disseram que o programa não era o mesmo sem Marty. Embora os fãs não estejam entusiasmados com a notícia, não podem culpá-lo por dedicar tempo à sua vida privada e criar um filho da forma que achar melhor. Passaram-se anos sem notícias do caçador de peles. Alguns dos seus fãs expressaram preocupação com o seu desaparecimento dos holofotes. Esquecem-se que foi escolha do próprio Marty permanecer fora dos holofotes. Marty Mayoroto ainda está vivo e vive com a mulher e a filha numa pequena cidade do Alasca, onde passam tempo juntos a caçar animais para obter peles nas florestas. Goza de uma vida tranquila e descomplicada, livre de dramas. Embora Marty goste de passar tempo em Mountain Man, sempre deu muita prioridade à família. Nunca se importou com câmaras e televisão. Preferia uma vida simples e reservada. A estrela de reality shows raramente dava detalhes sobre a sua família ou revelava onde estavam. Marty embarcou nesta viagem porque amava a natureza selvagem. Não o fez por audiência. A sua saída foi especialmente difícil para os fãs, porque foi o segundo membro do elenco original a abandonar a série durante a 8ª temporada. Antes da notícia sobre Marty, Tom Orr partilhou os seus planos de se reformar e mudar de Montana para a Flórida. Muitos ficaram tristes com a sua saída do reality show Mountain Man, do History Channel.
No entanto, o caçador refletiu sobre a decisão. Pensei muito sobre o assunto e foi essa a decisão que tomei. Vai ser ótimo para mim, para a minha família e para tudo o resto. Faço-o a vida toda e, nos últimos 8 anos, sempre tive uma câmera comigo. Fico feliz por termos conseguido contar esta história e espero que tenha ajudado as pessoas a perceber como é a vida por aqui. A família era tão importante como o seu amor pela vida selvagem. Queria ser um marido e pai presente. No final de contas, sou apenas um caçador. Se estiver no leito da morte, não vai pensar em quanto dinheiro ganhou ou em algum emprego que teve. Vai pensar no que fez da sua vida, diz Marty. Planeia dedicar mais tempo à sua paixão pela caça com armadilhas na reforma. Noah tem agora 20 anos e gosta dos desertos tanto como o pai. Maya Roto escolheu o que era mais importante para ele, a sua família. Já não se sente confortável com a presença da câmara. Tudo o que Marty quer é uma vida de paz e sem dramas. Está focado em ensinar a sua filha a ser forte e resiliente. Uma coisa é certa. Os fãs de histórias de homens das montanhas sentem falta da família Maya Roto. Sentem falta da sua experiência como caçador independente e dedicado. Marty demonstrou verdadeira determinação em ganhar a vida a fazer algo que lhe dava prazer. Enfrentou a beleza da natureza selvagem e nevada. As constantes idas e vindas a cada temporada deixavam sempre alguns fãs expectantes. Arranjava com os recursos limitados e encontrava soluções para as situações mais desafiantes. Sentiriam a sua falta a desbravar trilhos, construir cabanas e caçar. Marty Maya Roto começou a sua carreira de forma humilde e ascendeu constantemente ao sucesso ao longo dos anos. Enfrentou todos os obstáculos na natureza selvagem e demonstrou resiliência, permitindo aos homens ultrapassar momentos difíceis. O seu principal objetivo ao mostrar os homens das montanhas era retratar a sua vida real como um apanhador de peles no Alasca. Os seus fãs lembrar-se-ão do seu humor e sagacidade. Aos 59 anos, pode dizer-se que Maya Roto já fez de tudo. De caçador de peles, a personalidade televisiva, bombeiro florestal e piloto, que mais lhe resta tentar? Os seus anos de trabalho valeram-lhe um grande patrimônio e continua a fazer tudo o que pode para sustentar a sua família. Acumulou riqueza com a sua bem-sucedida carreira como caçador de peles. Também ganhou uma quantia significativa de dinheiro com aparições no programa Mountain Man e trabalhando como paraquedista de combate a incêndios florestais em part-time. Está focado em transmitir o seu espírito aventureiro e conhecimento da natureza à sua filha, Noah, uma aspirante a piloto e exploradora do Alasca. Marty é mais do que apenas um nome famoso e um rosto familiar. É um homem da natureza selvagem, com capacidades de sobrevivência no frio inóspito do Alasca. A forma como enfrenta os desafios diários da vida selvagem inspira muitos. Os fãs não veem Marty apenas como um homem das montanhas, mas também como um herói. Veem-no como um explorador e aplaudem a sua bravura ao enfrentar os desafios que a natureza selvagem do Alasca impõe. Tem o verdadeiro espírito de um homem das montanhas. O que acha de Marty Maya Roto? Acha que ele encontrará um novo caminho depois de anos a perseguir uma carreira na caça com armadilhas? Será que vai continuar a série ou fará mais aparições na televisão? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, faça like e subscreva o canal. Antes de ir, veja os outros vídeos no seu ecrã.